Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra do autor de 3 livros e também atua como consultor, palestrante, professor de pós-graduação na FAE Business School, PUC-PR e SAE-FGV, Luiz Gaziri. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar aqui com você, meu colega, minha colega do Instituto Êxito, todos os apoiadores desse instituto que faz um trabalho belíssimo. Eu sou o Luiz Gaziri e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos, que é motivação. Hoje você vai descobrir os estudos científicos mais importantes sobre o que é motivação, o que causa motivação no ser humano, e você vai aprender coisas que são completamente diferentes daquelas que você está acostumado, né? Daquilo que às vezes o teu chefe fala que motiva as pessoas, ou do que você ouviu lá na universidade sobre motivação. Hoje a minha missão aqui é provocar você para você entender verdadeiramente o que é motivação e como você consegue alcançá-la. Então, eu quero começar a compartilhar minha tela com você aqui para a gente entrar um pouquinho, né, nesse mistério aqui da motivação, mas lá no final tenho certeza absoluta que você vai sair com uma compreensão bastante interessante sobre o que é a motivação. Então, brevemente aqui, pessoal, para vocês me conhecerem, eu sou o Luiz Gaziri, está aqui um pouquinho do meu currículo, né, da onde eu trabalhei, da onde eu estudei, sou ex-executivo, trabalhei por quase 20 anos no mercado corporativo. Em 2013, eu fiz uma mudança muito radical na minha carreira, né, mudei de área, fui para a área da educação, hoje eu sou professor de várias universidades, também comecei a, né, escrever livros, comecei a dar consultorias para diversas empresas, treinamentos, desenvolvimento de liderança, então isso é o que eu faço hoje. Mas a grande questão que causou toda essa mudança na minha vida aconteceu em 2004, quando eu li pela primeira vez um artigo científico. E era um artigo científico, inclusive, sobre motivação, e um artigo científico que a gente vai explorar hoje aqui.
Quando eu li aquele artigo científico sobre motivação lá em 2004, quando eu recebi um grande desafio, né, na minha carreira, a primeira vez que eu ia me tornar líder de uma equipe grande, aquele artigo ele virou minha cabeça do avesso. Eu aprendi coisas sobre motivação que eu nunca tinha aprendido, não tinha tido contato com esse conteúdo na universidade ou em revistas de negócios, e aquilo chamou muito minha atenção, despertou minha curiosidade. Aquele artigo me levou para um outro, que me levou para um outro, que me levou para um outro, e eu nunca mais parei. Ali em 2013, minha paixão pela ciência já estava se tornando algo muito grande, né? Foi quando eu decidi realmente fazer essa mudança grande na minha carreira e passar a ensinar para as pessoas aquilo que eu aprendi lendo artigos científicos. Então, eu sou um fanático por artigo científico, é algo que eu faço todo dia eu leio artigo científico. Com o passar do tempo, eu também comecei a ter uma responsabilidade maior, foi quando eu comecei também a escrever para cientistas, né? Então, quase todos os dias eu mando um e-mail para algum cientista sobre a pesquisa dele ou dela, né, para descobrir alguns detalhes aí que são importantes. Eu já consegui conversar até com ganhadores do Prêmio Nobel por e-mail. E com o passar do tempo, né, minha responsabilidade para trazer conteúdo de qualidade para os brasileiros, conteúdo científico, né, essa responsabilidade aumentou e foi aí que eu passei também a visitar alguns dos principais cientistas do mundo. E hoje, já que o nosso tema aqui é a motivação, eu tive o grande privilégio de visitar os 2 maiores cientistas da história no estudo da motivação, que são o Edward Deci e o Richard Ryan. Você vai conhecer muito bem a pesquisa deles hoje aqui. Então, eu já tive a oportunidade, pessoal, felizmente, né, de estar aí com alguns dos maiores nomes da ciência em universidades, né, que todos nós aí conhecemos, né, muito prestigiadas, e esse é o meu trabalho, né, eu levo ela muito a sério realmente, né, porque toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu vou ensinar algo para você, eu tenho que te ensinar algo que verdadeiramente funciona, né, e a metodologia que traz essa segurança para nós é a metodologia científica, né? De a gente saber que se eu realizar aquela ação que os cientistas levaram lá anos para descobrir, eu vou ter os resultados que eu quero. E é interessante que nesses últimos anos também o meu trabalho começou a chamar bastante atenção da mídia, então eu já tive a oportunidade também de estar aí nos maiores veículos de comunicação do Brasil, de escrever artigos também para muitas revistas, para jornais, o que me deixa muito feliz, porque é a oportunidade que eu tenho para espalhar conhecimento científico, né, num país onde a ciência ainda anda de uma forma devagar, né? Poucas pessoas conhecem verdadeiramente como que funciona a ciência, a metodologia científica, por que ela é tão importante, por que ela é tão robusta, por que eu posso seguir ela de olhos fechados, né? O que o cientista descobriu, eu posso ir porque existe uma segurança enorme. Então, isso me deixa muito contente de poder espalhar um pouquinho desse conhecimento científico para a gente tomar decisões que são melhores na nossa vida, para a gente evitar de cometer erros que custam muito caro para as nossas empresas, para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal também. Então, nós vamos falar sobre motivação e eu queria iniciar aqui o nosso papo apresentando para vocês um artigo que foi realizado, né, pelo Edward Deci, que é um dos maiores nomes de motivação do mundo. E Edward Deci fez um experimento, então, lá na década de 70, onde ele selecionou grupos, né, de estudantes na universidade, onde ele dá aula até hoje na Universidade de Rochester, e pediu, né, separou essas pessoas em 2 grupos e pediu para essas pessoas escreverem as manchetes do jornal da universidade, né? Todo jornal americano tem, toda a universidade americana, desculpa, tem um jornal, né? E os alunos escrevem esse jornal. Então, a tarefa dos 2 grupos era a seguinte, olha, você vai escrever as manchetes para esse jornalzinho. Muito bom. No primeiro dia, os cientistas simplesmente pediram, né, para as pessoas, olha, vocês vão, né, um grupo 1 e o grupo 2, vocês vão escrever as notícias aqui, né? Eles trabalhavam em dias diferentes, tá? O grupo 1 e o grupo 2 nunca se encontraram, nem sabia que existia outro grupo sendo estudado no experimento, né? Essa é uma regra da ciência, inclusive. E no primeiro dia, ninguém ganhava nenhum tipo de dinheiro, nenhum tipo de incentivo, e os cientistas descobriram que essas pessoas levavam, em média, 22 minutos para escrever as manchetes. Legal? Então, esse era o tempo que eles levavam, 22 minutos, sem diferença significativa entre o grupo 1 e o grupo 2. No segundo dia,
O grupo 1 continuou realizando a tarefa sem incentivos e o grupo 2 teve uma surpresinha. Os cientistas falaram para eles o seguinte, olha, hoje a universidade tem um dinheiro aqui para disponibilizar para vocês, tá? Cada manchete que vocês escreverem, vocês vão ganhar 50 centavos, né? Hoje em dia a gente olha 50 centavos, acho que não é nada, né? Mas na década de 70 era bastante dinheiro. Hoje a gente pode multiplicar por 8 o valor, né, dessa recompensa aqui. Só lembrando que na década de 70, um combo no McDonald's nos Estados Unidos custava menos de $1, né? Então, cada manchete, né, o aluno poderia praticamente comprar ali um combo do McDonald's, né, se escrevesse 10 manchetes, por exemplo. Então, olha lá, né, era um dinheiro bastante significativo na época, ok? E aí, o que os cientistas descobriram nesse dia foi o seguinte, pessoal, uma coisa bastante curiosa. O grupo 1, que não recebeu nenhum incentivo financeiro, teve uma redução no tempo, diminuiu aqueles 22 minutos. E o grupo 2 teve uma manutenção, continuou escrevendo cada manchete por 22 minutos. Então, aqui entra uma questão. Será que dinheiro realmente motiva e traz melhor performance para as pessoas? Né? Será que motivação é algo tão simples assim que a gente pode explicar dando dinheiro para as pessoas? Né? Esse estudo aqui já está mostrando para a gente que não é tão simples assim. Né? Aí, no terceiro dia, o que aconteceu, pessoal, novamente, foi que o grupo 1 continuou fazendo a tarefa sem ganhar nenhum tipo de incentivo e o grupo 2 recebeu a triste notícia de que, no terceiro dia, a faculdade já não tinha mais dinheiro e eles iriam ter que voltar a realizar a tarefa sem nenhum tipo de incentivo financeiro. E o que você acha que aconteceu? Né? Nesse caso aqui, pessoal, o grupo 1 continuou melhorando o seu tempo, continuou com alta performance, as pessoas continuaram realizando a tarefa, tendo prazer na tarefa, sem ganhar $1. O grupo 2, no momento que essas pessoas descobriram que não iriam receber mais nenhum tipo de incentivo financeiro, muitas pessoas desistiram da tarefa, as pessoas continuaram tendo uma performance pior do que a do grupo 1. Então, o que a gente pode notar é que o ser humano é motivado internamente. E muitas vezes, quando eu coloco um motivador externo, como, por exemplo, dinheiro na jogada, existe um comportamento que é ruim. Existe um comportamento das pessoas só realizarem a tarefa se tem o dinheiro lá na frente. Se não tem o dinheiro, ninguém faz. As pessoas, quando elas são incentivadas por algo externo, elas perdem a motivação interna delas. Elas não fazem a tarefa porque a tarefa é gostosa, prazerosa, vai ajudar um cliente, vai me ajudar a desenvolver novas habilidades, vai trazer algo grandioso para a minha família. A partir do momento que existe incentivo financeiro, prêmio, etc., as pessoas realizam a tarefa para ganhar o dinheiro. Só para ganhar o dinheiro. Se não tenho dinheiro, eu não faço a tarefa. Então, a gente começa a perceber, né, que hoje em dia, dentro das empresas, quantas pessoas que não gostam do seu trabalho, que detestam o seu trabalho, estão lá só porque precisam ganhar o salário, porque a gente cria esse tipo de estratégia dentro da empresa. A gente confia cegamente que existe meritocracia, que esse é o melhor tipo de ambiente que a gente pode criar. Né? Quando a gente fala de meritocracia, existem várias formas de falar de meritocracia, mas a gente já pensa automaticamente em dinheiro, em incentivo, em comissão, em bônus. Então, será que a gente está tomando boas decisões lá na nossa empresa? Né? É para a gente questionar. Agora, eu queria falar com vocês sobre um segundo experimento aqui, feito pelo Jonathan Friedman, que é um cientista da Stanford. E lá na década de 60, ele fez um experimento onde ele pegava algumas crianças, né, de uma escola, colocava essas crianças individualmente numa sala e tinha lá 5 brinquedos. E as crianças tinham que dar uma nota, tá? De 0 a 100 para cada um dos brinquedos. Os brinquedinhos lá eram um submarino de plástico, uma luva de beisebol, uma espingardinha de rolha, né, de plástico e um tratorzinho. E o brinquedo mais bacana era um robô, né, um robô
que era com pilha, com controle remoto e tal, na década de 60, esse brinquedo era algo fenomenal, espetacular. Certamente eles colocaram esse brinquedo aqui para as crianças avaliarem o robô como o brinquedo mais legal de todos. Então, obviamente, as crianças não decepcionaram e dos 5 brinquedos elas davam uma nota maior para o robô. Era o brinquedo mais atraente que existia. No meio desse julgamento aí das crianças, né, dando notas para os brinquedos, o Jonathan Friedman falava o seguinte: puxa, eu lembrei que eu tenho que realizar um trabalho aqui que eu tinha esquecido. Eu vou sair da sala, tá? E eu vou voltar em 10 minutos mais ou menos, ok? Aí é que começava o experimento. O que ele fazia era separar essas crianças em 2 grupos, 2 tratamentos diferentes. Para um grupo ele falava o seguinte: olha, enquanto eu estiver fora, você pode brincar com os brinquedos se você quiser. Pode brincar com qualquer um, menos com o robô. Não brinque com o robô. É errado brincar com o robô. O grupo 2 recebia o mesmo tratamento, exatamente, né, falando: olha, eu vou estar fora, você pode brincar com qualquer um, menos com o robô. Não brinque com o robô, é errado brincar com o robô. E eles adicionavam mais uma frase: se você brincar com o robô, eu vou ficar muito brabo e vou ter que fazer algo a respeito. Legal? O que aconteceu nesse caso aqui, pessoal, foi que ambos os grupos respeitaram a ordem do cientista naquele dia. Pouquíssimas crianças brincaram com o robô. Então a gente pode ter a falsa ilusão de que uma punição, de que uma ameaça vai motivar as pessoas a se comportarem de uma forma adequada. Legal? Agora é interessante a gente ver o que aconteceu depois. Né? O que aconteceu algumas semanas depois? Olha só que interessante. 1 a 2 meses depois, voltava uma outra pessoa, dessa vez uma mulher, né? Sem falar que era da Stanford, sem falar nada, e ela colocava novamente as crianças nesta mesma sala onde estavam os brinquedos, individualmente, e ela colocava essas crianças para realizar uma tarefa qualquer de matemática, e ela dava a mesma desculpa, né? Ela falava: olha, eu tenho que sair e eu volto daqui a pouquinho. Enquanto eu estiver aqui, né, enquanto eu estiver fora, você pode brincar com esses brinquedos que alguém deixou aqui. E eles, obviamente, queriam saber quais crianças iam brincar com o robô e quais não iam. Né? E o que aconteceu, pessoal, foi que aquele grupo de crianças que recebeu uma ameaça branda, ou seja, o grupo 1, né, não brinque com o robô, é errado brincar com o robô, a gente pode ver que 71% deles não brincaram com o robô. Agora, o segundo grupo que recebeu uma ameaça severa: olha, se você brincar, alguma coisa ruim vai acontecer com você, vou ter que fazer algo a respeito. Quando a ameaça saiu de perto, quando o cientista que deu a bronca saiu de perto, 66,66% das crianças brincaram com o robô. Então, vejam só que a nossa intuição sobre o que motiva as pessoas, né, o modelo antigo de que as pessoas são movidas unicamente por recompensas e punições, é um modelo que não funciona. É um modelo que está errado. E seria, inclusive, muito fácil, né, se a gente pudesse explicar um fenômeno como motivação através de 2 variáveis só. Né? Mas a motivação, obviamente, é mais complexa. Uma das maiores surpresas que eu descobri nesses últimos anos foi a de que a teoria que eu tive acesso na universidade sobre motivação, e aliás é a mais conhecida de todas, que é a teoria do Maslow, né, da hierarquia das necessidades, eu fiquei chocado em descobrir que ela não funciona, que não existe comprovação científica sobre a pirâmide de Maslow, que o Maslow, inclusive, nunca coletou dados para comprovar o funcionamento da hierarquia das necessidades. E que vários outros cientistas tentaram testar, né, as ideias do Maslow e não conseguiram encontrar resultados. Então, nosso modelo de ensino também sobre o que é a motivação aqui no Brasil é um ensino que está desatualizado, né, e que a gente precisa urgentemente mostrar para as pessoas exatamente o que é motivação, o que causa motivação, através de uma teoria baseada em dados, em investigações, em experimentos científicos, em estudos correlacionais, em meta-análises. É aqui que a gente consegue descobrir verdadeiramente, ter uma noção maior do que é motivação. E quem fez todo esse trabalho para nós já
há mais de 50 anos, o Edward Deci e o Richard Ryan vêm estudando motivação usando a metodologia científica e eles conseguiram desenvolver a teoria da autodeterminação, que explica que o ser humano é motivado universalmente por 3 fatores psicológicos, que é a autonomia, a competência e os relacionamentos. Obviamente, cada um, né, desses 3 fatores aqui se desdobram em centenas de outros fatores que a gente vai analisar. Então, basicamente, motivação é explicada por autonomia, competência e relacionamentos. Legal? Então, vamos entender um pouquinho melhor da teoria da autodeterminação. Aí estão o Edward Deci e o Richard Ryan, no dia que eu consegui visitá-los lá em Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Foi um dia muito especial para mim, né? Afinal, o primeiro artigo científico que eu li na minha vida tinha sido escrito pelos 2, e então foi algo realmente importantíssimo, descobrir coisas muito legais conversando com eles, coisas que não estão escritas em nenhum artigo, que tendo a visita do cientista facilita muito a nossa compreensão. Então vamos falar de autonomia aqui, pessoal. Autonomia é a vontade que todo ser humano tem de ter controle sobre o seu destino, de ter escolha, né, de eu sentir que eu tenho alguma influência sobre aquilo que eu vou ser lá no futuro, que eu vou escolher lá no futuro. E é interessante a gente ver, um dos estudos mais famosos sobre autonomia foi conduzido pela Ellen Langer, que é uma cientista da Harvard, e ela foi até uma casa de repouso, né, de idosos, e ela deu uma plantinha para todos os idosos. E ela separou esses idosos em 2 tratamentos diferentes. O primeiro grupo recebia a plantinha e os idosos recebiam a seguinte informação: olha, você está recebendo uma plantinha para decorar seu quarto, tá? E você pode regar e podar essa plantinha quando você quiser, você tem autonomia total sobre isso. O outro grupo de idosos, olha, você vai receber uma plantinha aqui no teu quarto, mas você não tem autonomia, tá? Você não precisa se preocupar em regar e podar sua plantinha. A equipe aqui da casa de repouso é que vai fazer tudo isso para você. A plantinha vai ficar lá decorando o seu quarto. Legal? Algumas semanas depois, os cientistas voltaram lá para coletar alguns dados e descobriram que aquele grupo de idosos que recebeu a autonomia de regar e podar sua plantinha estava tomando menos remédios, estavam caminhando com menos dificuldade, estavam demonstrando caprichar mais nos relacionamentos ali com os colegas, né, da casa de repouso. Diversos benefícios aqui foram colhidos, enquanto o outro grupo que perdeu, né, que não ganhou nenhum tipo de autonomia, essas pessoas continuavam, né, com dor, tomando remédios, com dificuldade para caminhar, sendo ranzinza com seus colegas. E essa foi a primeira amostra aí, né, para os primeiros dados que eles colheram. Depois de alguns meses, eles voltaram até a casa de repouso e tiveram uma surpresa que não foi nada agradável. Eles descobriram que o grupo de idosos que não tinha autonomia para regar e podar uma plantinha morreu num percentual significativamente maior do que o dos idosos que ganharam uma plantinha e tinham autonomia. Então vejam só, pessoal, que o ser humano nasce e morre clamando por autonomia. E veja só qual é o tamanho da autonomia que a gente precisa muitas vezes para ter bem-estar e motivação. É uma autonomia desse tamanhinho, pequenininha, mas a gente precisa. Quando tiram a autonomia da gente, né, o que aconteceu, por exemplo, durante o coronavírus, né, durante a pandemia, a gente perdeu a autonomia de sair, de ir nos lugares encontrar nossos amigos, né, quão mal isso causou para cada um de nós, né? A gente pôde sentir na pele realmente que a autonomia é algo que nos motiva e que a falta dele é altamente prejudicial para todos nós, não é verdade? Então vejam só que dentro de uma empresa, por exemplo, a gente pode dar pequenas autonomias para as pessoas, por exemplo, a escolha dos benefícios que eu quero, quais são os horários que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar, entrar às 8 ou entrar às 9, sair para almoçar meio-dia, 1h, sair às 5. Se eu dou autonomia para a pessoa escolher, né, eu estou dando um pequeno poder para a pessoa que ela vai ficar motivada. Qual é a roupa que eu vou usar, né? Obviamente tem alguns ambientes onde existe um dress code, né? Onde eu não posso, né? Se eu sou advogado, por exemplo, não posso ir de bermuda, né? Visitar meus clientes, mas se eu dou uma certa autonomia ou dou um dia lá livre para a pessoa vir vestida do jeito que ela quiser, né? Eu estou dando uma autonomia para ela, autonomia para quem viaja, para escolher os voos e os hotéis,
Autonomia para as tarefas, como que eu vou fazer essa tarefa, que horário que eu vou fazer? Então, existem várias formas pequenininhas da gente dar autonomia para as pessoas no ambiente de trabalho, e isso vai trazer resultados que são muito interessantes. Um estudo muito legal sobre autonomia aconteceu na Stony Brook University, onde os cientistas colocaram um grupo de pessoas para realizar uma tarefa, né, que envolvia um alto grau de concentração, e de uma hora para outra começava a tocar uma sirene na sala, super alta, ensurdecedora. Obviamente, os alunos começavam a suar, o batimento cardíaco dessas pessoas ia lá para cima, elas perdiam a concentração na tarefa, né? Então, isso que aconteceu nesse caso. Agora, um outro grupo que foi estudado por esses cientistas sofreu o mesmo tipo de intervenção, estavam fazendo uma tarefa e começava a tocar um barulho ensurdecedor na sala, só que essas pessoas não tiveram nenhuma alteração no batimento cardíaco, continuaram com foco na tarefa, prestando atenção, não suaram, não ficaram estressadas, tudo porque tinha um botão na sala. Bastava as pessoas apertarem aquele botão para o barulho parar. Mas o mais curioso, pessoal, nesse estudo é que ninguém apertou o botão. Isso demonstra que o simples sentimento de que eu tenho controle sobre algo já traz benefícios para mim, já faz com que eu fique menos estressado, já faz com que eu fique mais no controle das coisas, faz com que eu continue calmo, focado. O simples sentimento de autonomia já traz benefícios. A qualquer momento eu aperto aquele botão e para o barulho. Então, o sentimento de autonomia, e não precisa nem ter autonomia em si, mas o sentimento já é altamente motivador para o ser humano. Então, olha que coisa interessante, pessoal. Hoje em dia, muitas empresas resistem em ter uma ação, uma estratégia que iria trazer exatamente esse sentimento aqui. Que é algo que as pessoas acham que é antiquado, talvez até não funciona, mas esse experimento aqui mostra para a gente que sim, que é ter uma caixinha de sugestão dentro da empresa, onde o funcionário tem a liberdade para dar sua opinião, para colocar sua sugestão sobre uma estratégia para melhorar o faturamento, melhorar a produtividade, reduzir custo. Então, quando eu tenho uma caixinha de sugestões, ou de repente eu faço alguma ferramenta online, onde as pessoas podem colocar sugestão sem identificação, de forma anônima, é a melhor coisa que você faz, você está trazendo o mesmo sentimento do botãozinho lá desse experimento da Stony Brook. Né? Então, pode ser algo antiquado e etc., né? Mas é algo que funciona por quê? Porque me dá o sentimento de autonomia. A qualquer momento eu posso ir lá, escrever minha sugestão e colocar na caixinha. Isso traz o sentimento para as pessoas. Às vezes você vai ver, né, se você aplicar isso na sua empresa, que não vai ter nenhuma sugestão. Né? E daí você pode pensar, puxa, não está funcionando a caixinha, eu vou tirar ela de lá. Não faça isso. Lembra que as pessoas têm que ter um botão onde apertar. A simples presença do botão já traz o sentimento de autonomia, eu não preciso nem apertar. Aliás, ninguém apertou o botão. A simples presença da caixa de sugestões, mesmo que ninguém dê sugestão, já traz o sentimento de autonomia. Né? Então, vejam só como existem coisas simples que a gente pode fazer dentro da empresa para trazer o sentimento de autonomia para as pessoas. Esse tipo de estratégia também gera algo chamado de segurança psicológica. Né? É uma descoberta de uma cientista da Harvard chamada Amy Edmondson, e ela descobriu que entre as equipes de altíssima performance, todas aquelas equipes que tinham resultados fantásticos, espetaculares, eram as equipes onde existia segurança psicológica, principalmente gerada pelo líder. O que é segurança psicológica? É todo funcionário ter a liberdade, o sentimento de que em qualquer momento pode dar sua sugestão, mesmo que seja contra aquilo que o chefe está falando, que a pessoa tem o sentimento de que ela tem voz, de que ela é ouvida numa reunião, de que ela não é cortada, de que ela não é ridicularizada, de se ela der uma sugestão ou se ela cometer um erro, por exemplo, isso vai ser usado contra ela. Então, todo o ambiente de segurança psicológica é um ambiente onde as pessoas têm total liberdade para ser quem elas são, para dar qualquer tipo de opinião, para dar qualquer tipo de sugestão, mesmo que doa para os outros. Essa é a empresa que dá segurança psicológica. Segurança psicológica acontece no curto prazo.
Confiança é algo de longo prazo, né? Então, dar segurança psicológica para as pessoas faz com que no longo prazo elas tenham uma confiança maior na gestão, na empresa e etc. Então, é importantíssimo, pessoal, que a gente traga essa segurança psicológica. Se eu pedir para você completar a seguinte frase, não me traga problemas, traga, né, eu sei que você vai falar, soluções, né? Você já ouviu isso, muitos líderes usam essa frase, mas isso é um erro enorme, porque isso não traz segurança psicológica. Muitas vezes a pessoa apontar um erro dentro da empresa sem saber a solução é um caminho importante que deve ser encorajado, inclusive, né? Várias catástrofes aconteceram porque as pessoas até sabiam dos erros, mas elas não apontavam para ninguém, porque a gente está acostumado com esse ditado, mas eu tenho que levar a solução, mas às vezes eu não sei qual é a solução. Eu quero apresentar para você para ver se de repente a gente chega numa solução juntos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os ditados que a gente escuta por aí no mercado corporativo, para a gente simplesmente não repetir eles sem saber se eles funcionam ou não. Então, trazer segurança psicológica é importante. Um outro fator fundamental para trazer autonomia para as pessoas é dar segurança financeira para elas. É pagar um salário digno, que a pessoa consiga ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, ter uma vida segura. O que me preocupa muito hoje em dia é que cada vez mais empresas estão indo para o modelo, né, da meritocracia, que só quem traz o resultado ganha o dinheiro, ganha o bônus, ganha a promoção, tudo tem que ser na base da comissão, tudo tem que ser na base do bônus, né? A gente já viu os perigos lá no começo, né, que dinheiro causa, né? Dinheiro geralmente causa pior performance. Tem centenas de estudos científicos que já testaram, né, essa hipótese, todos eles chegam a resultados muito iguais. Dinheiro aumenta a motivação, mas motivação não significa performance. Quanto maior a motivação, pior é a performance. Veja só que coisa interessante, isso chama-se Lei de Yerkes-Dodson. Motivação até um certo limite, né, me traz melhor performance. Quando eu estou muito motivado, a minha performance cai. Então, olha lá que legal. O vendedor que ganha comissão, ele fica mais motivado pela comissão? Fica. Dinheiro motiva? Claro que motiva. Só que motiva demais. E aí, a performance piora. Então, olhem só que coisa interessante, que é desconhecida da grande maioria dos executivos, né, de empreendedores, mas que a ciência está aí. Inclusive, existem mais de 100 anos de estudos sobre esse assunto aqui, chegando a conclusões que são bastante similares. Então, tome cuidado, tá? Se você quiser motivar as pessoas de uma forma bacana, pague para elas de uma vez já um salário bom. Não fique nesse negócio que a gente vê, um salário fixo desse tamanho, o resto é tudo comissão. Isso é furada, pessoal, né? Se comissão e se incentivo financeiro funcionasse do jeito que a gente acha que funciona, todo vendedor ia ser milionário, ia ter congestionamento de Ferrari, congestionamento de helicóptero, não ia existir empresa com problema financeiro. Então, a gente precisa pensar um pouco melhor sobre as estratégias que a gente usa. E a gente geralmente usa as estratégias que todo mundo já usa. Né? A gente nem pensa, eu vou abrir uma empresa e vou contratar vendedor. Como que eu vou pagar ele? Comissão. Eu nem penso mais se comissão é a melhor forma realmente de remunerar, se é bom, se é ruim, quais são as consequências. Né? Eu simplesmente sigo aquilo que os outros seguem e eu ainda falo que penso fora da caixa. O ser humano é interessante realmente, né? Então, dê segurança financeira para as pessoas, que você está dando para elas autonomia. Autonomia para me planejar financeiramente. Se eu posso trocar meu carro, se eu posso planejar uma viagem, se eu posso fazer uma reforma na minha casa, se eu posso colocar meus filhos no colégio particular, se eu posso pagar um plano de saúde melhor. Então, quando a gente dá, né, um salário digno para as pessoas, bacana, legal, e não fica confiando em incentivo financeiro, a gente está dando autonomia, que é altamente motivador, né, e a gente certamente vai colher resultados que são infinitamente melhores do que se a gente for seguir cegamente aquilo que dizem para a gente que é melhor, mas não tem evidência científica por trás. Muito bem, olhem só que coisa legal, pessoal. Existe um estudo que foi realizado aqui com mais de 300 empresas. Esse estudo está sendo conduzido até hoje, inclusive, mas esse estudo demonstra, pessoal, que as empresas que concedem autonomia para os funcionários crescem 4 vezes mais do que as empresas que querem controlar tudo aquilo que o funcionário está fazendo, e elas têm também 1/3 do turnover. Então, vale a pena dar autonomia para as pessoas no ambiente de trabalho. Vejam só que uma outra forma aqui descoberta pelos cientistas que traz resultados que são espetaculares é dar autonomia para as pessoas determinarem suas próprias metas. Então, esse estudo aqui que foi conduzido pelo Max Bazerman, que é um cientista da Harvard, e pelo Adam Galinsky, que é da Northwestern, eles descobriram
que quando a gente impõe a meta para as outras pessoas, o resultado pode ser perigoso, né? As consequências são perigosas. Então, olhem lá, dá autonomia para as pessoas determinarem suas próprias metas, é espetacular. E não tenha medo, as pessoas não vão falar, minha meta é R$1. Né? Por quê? Porque o ser humano tem uma necessidade sempre de passar uma imagem positiva sobre si mesmo. Né? Então, ninguém vai falar uma meta ridícula, porque no momento que eu falar uma meta muito ruim, para você que é meu chefe, eu estou, né, passando uma imagem negativa sobre quem eu sou. Então, ninguém quer esse tipo de coisa. Legal? Olha só, quando a gente quer controlar tudo que as pessoas fazem, a gente consegue uma coisa, que é a obediência. Quando a gente dá autonomia, a gente consegue uma outra coisa, que é engajamento. Então, pense o que você quer lá no seu ambiente de trabalho. Vamos falar agora sobre competência. Competência, né, é o sentimento que todo ser humano quer ter de que é melhor naquilo que faz, de que está evoluindo, de que consegue atingir objetivos, de que consegue criar novas habilidades. Né? Então, esse fator é altamente motivador para todos nós. A Teresa Amabile, que é uma cientista da Harvard, descobriu num estudo que durou mais de 1 ano que as pessoas reportam que os melhores dias de trabalho delas acontecem quando elas estão tendo o sentimento de progresso. Ou seja, de competência, de que eu estou sendo melhor a cada dia, de que eu estou avançando cada dia um degrauzinho num projeto, numa habilidade individual, né, em alguma outra característica do trabalho. Então, vejam só que ela descobriu que dos fatores, olha lá o que ela escreveu no artigo dela, inclusive, dos fatores, né, de todos os eventos que engajam as pessoas no trabalho, mais importante de longe é simplesmente obter progresso e um trabalho importante. Então, competência, sentimento que eu estou sendo melhor e altamente motivador para todo ser humano. Uma forma de você demonstrar competência para as pessoas é através do seu feedback. Né? Então, dar o feedback para as pessoas, demonstrando que elas estão tendo progresso, de que elas estão evoluindo, é importante. Dar bastante feedback é importante. Tá? Não é uma vez por semestre ou uma vez por ano, como muitas empresas fazem. Quanto mais frequente é o feedback, maior o sentimento de competência que a pessoa tem. Então, lembre, né, sempre o colaborador lá de como que essa pessoa era antes. Olha, você lembra quando você entrou aqui na empresa, você não entendia nada sobre o nosso mercado, sobre o nosso produto? Você lembra que você tinha uma dificuldade? Olha lá, tá vendo o resultado que você está alcançando agora? Olha como você entende do nosso mercado, do nosso produto, do nosso serviço agora. Parabéns, veja, você está evoluindo um monte. E eu tenho certeza absoluta que se você continuar se dedicando desse jeito, você vai ser ainda melhor naquilo que você faz. Pronto, você deu um feedback, que você demonstrou que a pessoa teve uma competência, como ela era antes, como ela é hoje, e você sinalizou que você espera que ela continue se dedicando no futuro, porque ela vai conseguir ainda ser melhor. Então, eu ainda dei para você, né, a esperança de que se você continuar assim, você vai ser ainda melhor. Então, olha só que legal, como é fácil demonstrar competência para as pessoas. Uma das coisas interessantes também sobre competência, né, é o reconhecimento. Legal? Reconhecimento não precisa ser algo grandioso, tá? É o que eu vou mostrar para você nesse experimento aqui que foi feito pelo Adam Grant e pela Francesca Dino da Harvard e o Adam Grant da Wharton School. Então, eles selecionaram um grupo de pessoas que tinham que avaliar o currículo ou a carta de apresentação de um candidato que estava procurando emprego. Então, todos os participantes do estudo recebiam essa carta de apresentação e tinham que dar dicas, editar a carta de apresentação, melhorar ela e enviar novamente para esse candidato a um emprego. E alguns dias depois, elas recebiam uma resposta por e-mail. Algumas pessoas recebiam essa resposta aqui, ó. Eu recebi o teu feedback da carta de apresentação. Você pode me ajudar com o segundo modelo que está anexo? E um outro grupo de pessoas recebia este modelo aqui. Olha, eu recebi o teu feedback da carta de apresentação. Muito obrigado, sou muito grato. Você pode me ajudar com o segundo modelo que está em anexo? Se eu perguntar para você qual dos dois grupos aqui ajudou o candidato no segundo modelo, editou de novo um segundo modelo da carta de apresentação, você iria me dizer que é o grupo 2, né? E você estaria coberto de razão, porque foi exatamente isso que aconteceu. Vejam só que interessante, pessoal, que quem recebeu a primeira resposta, só 32% das pessoas ajudaram. Quem recebeu a segunda resposta, 66% das pessoas ajudaram. Então, sim, você dá um feedback positivo para alguém, você ser gentil, né, você reconhecer alguém
com algo pequenininho. Muito obrigado, sou muito grato. Aumenta a motivação dessas pessoas. Não aumentou porque elas ficaram dispostas a agir. Certo? Isso aqui é motivação. Motivação é aquilo que me faz agir. Eu recebi um muito obrigado, eu sou muito grato, eu fico, né, motivado a agir, a ajudar você no futuro. Então, automaticamente eu agi. Eu fui lá e editei uma segunda carta de apresentação que você me mandou. Vejam só que interessante. Então, a gente não precisa de algo mirabolante para trazer motivação para as pessoas. Um simples muito obrigado, sou muito grato, já tem resultados que são muito interessantes. Mas digamos aqui que você queira reconhecer as pessoas com algo maior do que palavras, legal? O que você vai dar para elas? Dinheiro, certo? Não, tá errado. Lembra lá, pessoal, dinheiro tem consequências complicadíssimas para o comportamento das pessoas. Lembra que elas perdem o prazer interno em trabalhar, elas fazem a tarefa só porque ganham dinheiro, não porque ela é legal, porque ela me desenvolve, porque ela traz progresso, porque ela me dá autonomia, porque ela desenvolve minhas habilidades, porque ela é importante para o cliente, né? Tudo isso vai embora. A partir do momento que eu coloco dinheiro lá na jogada, a pessoa só faz a tarefa para ganhar dinheiro e ela não tem prazer interno no seu trabalho, ela começa a detestar o seu trabalho, torcer para o final de semana chegar. Você conhece bem gente que é assim, né? Mas talvez a culpa seja sua, porque você desenvolve esse tipo de estratégia no ambiente de trabalho e as pessoas são um reflexo da sua estratégia, ok? Então, vamos lá. Se quer dar outra coisa para as pessoas, eu aconselho você a dar experiências para essas pessoas. O Tom Dilovich, que é um cientista da Cornell, descobriu que as pessoas ficam exponencialmente mais felizes e motivadas quando elas ganham uma experiência, quando elas consomem uma experiência como prêmio, quando elas ganham um ingresso para um cinema, um ingresso para um show, um voucher para um restaurante, um dia de folga, um passeio, uma viagem. Toda vez que a gente dá experiências para as pessoas, elas nunca esquecem. Quando a gente dá bens materiais para as pessoas ou dinheiro, elas até ficam felizes no começo, mas logo, logo elas esquecem daquilo que elas ganharam. Se elas ganham dinheiro, elas não sabem nem onde gastaram mais, né? Se eu ganhei um bônus há 10 anos atrás, eu nem lembro quanto que foi o bônus e aonde que eu gastei esse bônus. Agora, se eu ganhei uma viagem há 10 anos atrás, eu nunca esqueço, né? Então, existem diferenças aqui de felicidade das pessoas. Existe algo chamado felicidade hedônica, que é uma felicidade de curto prazo. Eu ganho um prêmio, fico mais feliz, logo, logo minha felicidade volta ao normal, né? Isso eu consigo felicidade hedônica com o quê? Com dinheiro, dando bens materiais para as pessoas, né? Relógio, telefone celular, etc., né? Então, eu não gero uma motivação e uma felicidade de longo prazo. Agora, no momento que eu ganho uma viagem, eu posso ter feito uma viagem há 10 anos atrás, mas eu lembro dessa viagem. Às vezes eu lembro de cada dia. Então, a experiência não cai na adaptação hedônica. Ela traz uma felicidade que chama-se eudaimônica, ou seja, de longo prazo. Então, a gente está aqui sendo ajudado pela ciência até sobre os tipos de prêmio que são melhores a gente dar para as pessoas. Legal? Muito bom. Vamos para frente aqui. Outra questão importante sobre competência, pessoal, é a gente determinar metas que as pessoas atingem. Quando a gente acredita em frases tipo sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, você pode ser quem você quiser, né? Elas são lindas em livros, mas elas não funcionam na vida real. Porque se eu acho que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e eu vou lá e coloco uma meta lá na casa do chapéu para o meu funcionário, o que vai acontecer, eu vou ilustrar para você através de um experimento que foi realizado pelo Martin Seligman, um dos cientistas mais renomados no mundo no estudo da psicologia, né? Ele descobriu um fenômeno interessantíssimo que eu vou te explicar, inclusive, como que ele descobriu esse fenômeno. Então, ele pegava alguns cachorrinhos, né? Colocava o cachorrinho numa caixa, que não era essa caixa aí que está na foto, tá? É uma caixa fechada, e embaixo ali daquela caixa tinha uma gradezinha que dava um choquezinho leve no cachorro. Ok? Então, colocava o cachorrinho ali no primeiro dia, o cachorrinho ia de um lado, ia para o outro, tal, né? Daqui a pouco ele levava um choque. Tira o cachorrinho da caixa, coloca ele de novo na caixa no segundo dia. Dessa vez, o cachorrinho já sabe o que aconteceu na caixa, né? No dia anterior. O cachorrinho vai para frente, vai para trás, dá um pulo, dá uma cambalhota, chega uma hora que ele leva um choque. Tira o cachorrinho da caixa, coloca ele na caixa na terceira vez. No terceiro dia, o cachorrinho fica doido, ele vai para um lado, vai para o outro, dá um triplo carpado, fica numa patinha só, fica apoiado no rabo, faz carinha de bonitinho, chega uma hora, pau, ele leva um choque. Legal. No quarto dia, você coloca o cachorrinho nesta caixa aí que você está vendo na ilustração.
É uma caixa que tem um pequeno obstáculo. Se o cachorrinho simplesmente pular esse obstáculo e for para o outro lado, ali ele não leva um choque. Mas no quarto dia, quando você coloca o cachorrinho nessa caixa, ele fica quietinho no mesmo lugar, só esperando o choque. Esse cachorrinho aprendeu que não importa aquilo que ele faça dentro daquela caixa, uma hora ele vai levar um choque. Então, a partir de um certo momento, ele não tenta mais. Então, veja só que quando você coloca uma meta para as pessoas, porque você ouviu no livro que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, você coloca lá uma meta lá, fora da realidade para as pessoas, elas trabalham, não bate a meta. Legal, no segundo mês, de novo, uma meta fora da realidade. Dessa vez a pessoa trabalha até mais tarde, sacrifica, às vezes, um diazinho lá do final de semana, não bate a meta. No terceiro mês, você coloca de novo uma meta lá em cima, dessa vez a pessoa fica maluca, liga para um monte de cliente, manda e-mail como nunca mandou, manda mensagem do WhatsApp para todo mundo, sacrifica sábado, domingo, fica até 9 horas da noite no escritório, não bate a meta de novo. Legal, o que vai acontecer no quarto mês? Essa pessoa aprendeu que não importa aquilo que ela faça, não importa a quantidade de esforço que ela coloca na tarefa, ela não vai bater a meta. E aí, ela desiste. Às vezes tem um obstáculo bem pequenininho, que é só eu pular aquele obstáculo e eu bato a minha meta, mas nem para isso eu tenho força a mais. Então, tome cuidado. Quando a pessoa não bate meta, ela se sente incompetente, então ela perde a motivação, ela não quer mais agir, ela quer ficar paradinha. Ela desiste. Então, coloque metas que as pessoas conseguem bater. E o melhor tipo de meta, de acordo com estudos científicos, é a meta de dificuldade moderada. Ok? Não é uma meta fácil, tá? É uma meta que a pessoa tem que se esforçar um pouco para conseguir alcançar, mas que é alcançável, que ela já alcançou outras vezes. Né? Uma das maiores tristezas que eu tenho quando eu vou conversar com funcionários em consultorias que eu dou para empresas, e eu pergunto quantas vezes a pessoa atingiu a meta no último ano, e ela me fala 2, 3 vezes, né? Isso é terrível para a motivação das pessoas. Então, a gente precisa melhorar um pouco nessa nossa calibração das metas para a gente trazer resultados melhores para a empresa. Né, a gente pode ir colocando, né, incrementos na meta, cada vez que as pessoas vão atingindo, né, como se fosse uma fase do videogame, cada vez vai ficando um pouquinho mais difícil, mas não algo impossível fora da realidade, porque existem riscos grandes aqui, como a gente está vendo. Bacana? Outra questão, pessoal, que me deixa um pouco triste quando eu vou conversar com empresários, é que existem práticas, né, no mundo corporativo que são contra a questão da competência também. E uma dessas práticas é o estabelecimento de rankings dentro do ambiente de trabalho. Várias empresas têm rankings, né? Coloca lá o João em primeiro, a Maria em segundo, a Elaine em terceiro, né? Quando eu divulgar um ranking, o que vai acontecer é que aqueles funcionários lá em cima vão trabalhar ainda mais, porque eles querem manter o seu ranking, e aquelas pessoas lá de baixo vão ficar tão envergonhadas, mas tão envergonhadas, né? Que elas vão ter que melhorar o seu desempenho. Então todo mundo ganha, né, com esse tipo de prática. Será? Então a gente vai ver através da ciência como que ranking funciona. E tem um estudo feito pelo Ivan Barankai, cientista da Wharton School, né, uma das melhores universidades do mundo também, parte da Universidade da Pensilvânia, onde ele ficou alguns meses analisando rankings numa equipe de vendas dentro de uma empresa. Ele descobriu que quando um vendedor não sabia como estava ranqueado, ele vendia 11% a mais do que aqueles que sabiam em que lugar que estavam no ranking. E ele descobriu também que quando divulgava o ranking, aqueles que estavam lá no topo não melhoravam a sua performance, continuavam com uma performance boa, mas não melhoravam. Então, a crença que a gente tem de que divulguei o ranking, a pessoa vai ter um resultado ainda melhor, não se concretizou aqui. Agora, a informação mais complicada que existe realmente é de que quando uma pessoa abria o ranking e descobria que estava mal colocada, ela passava a vender 28% a menos. Então vejam só que a pessoa que está lá embaixo, ela não fica envergonhada e melhora a sua performance. Na verdade, o desempenho dela piora ainda mais. Então nós temos que tomar cuidado com estratégias que fazem as pessoas competirem uma com as outras dentro do ambiente de trabalho. É muito interessante que a gente mude isso daqui, a gente comece a rever alguns conceitos que a gente acha que são verdadeiros, que funcionam, mas que a ciência está aí para nos ajudar a tomar uma decisão melhor, que vai melhorar a performance das pessoas, que vai trazer mais lucro, que vai trazer mais satisfação, menos turnover.
né? Então, a ciência está aí para nos auxiliar a trazer o crescimento que todos nós queremos, e entender motivação é fundamental para isso daqui. Vamos para o nosso último item aqui, pessoal, que são os relacionamentos. Legal? Então, o Harry Harlow era um cientista da Universidade de Wisconsin, e ele foi o primeiro cientista a criar, né, uma colônia de macacos dentro de um laboratório. E nessa época, obviamente, né, não existia uma regulação muito grande quanto à questão, né, de como que a gente vai tratar os animais, né, o que a gente vai fazer dentro desse laboratório, quais experimentos são válidos ou não, pode-se ou não fazer, né? Então, nessa época ainda a ciência estava engatinhando nessa questão. E o Harry Harlow fez alguns experimentos que hoje em dia a gente vai analisar que são experimentos cruéis, né, que ele fazia com alguns macaquinhos. Mas o que ele fazia, para a gente entender a importância dos relacionamentos, era, na hora que nascia um macaquinho novo, ele tirava o macaquinho da mãe e imediatamente criava esse macaquinho em isolamento, né? Ele queria descobrir, né, várias coisas. Será que, por exemplo, a visão, né, do Freud, né, sobre a mãe só serve para amamentar a criança, trazer as necessidades básicas, será que é por isso mesmo que a criança tem o apego à mãe, ou será que existem outros fatores aqui que são importantes, né? Então, apesar de serem coisas muito cruéis, as descobertas são importantes. As descobertas revolucionaram nosso entendimento sobre os relacionamentos. Então, o Harry Harlow fazia algo, né, onde ele tirava o macaquinho e colocava o macaquinho numa jaula em isolamento, com dois manequins, aí, como você pode ver, duas armações, né, de arame, e uma delas tinha como se fosse, né, um pelinho, né, um cobertorzinho que simulava como se fosse uma mãe, e no outro tinha uma mamadeira, como você pode ver, né? Só que não tinha nenhum paninho, era simplesmente uma armação ali de metal, onde o macaquinho poderia ir lá, né, e tomar o seu mamazinho. Então, o que eles queriam descobrir? Puxa, será que realmente existe a relação materna? É só uma relação onde a criança está ali para sugar tudo que tem da mãe, não tem nenhum carinho, quando a mãe já não dá mais uma mamar, não existe mais nenhum tipo de apego, né? Então, esse é o experimento que o Harlow queria descobrir. E quando o macaquinho era colocado nessa situação, aqui você está vendo o macaquinho agarrado aí na sua mamãe, né, de mentira, né? Mas quando ele estava com fome, será que ele ia lá para a armação? Simplesmente pegava, né, saía da sua mãe e ia lá, né? E o que acontecia, pessoal, era isso daqui, ó. Olhem que coisa legal. Isso daqui era o que o macaquinho fazia. O macaquinho não desgrudava da sua mãe. Então, esse estudo aqui demonstrou, né, que muitos estudos anteriores, ou não era nem estudo, né, era uma intuição que alguns estudiosos tinham sobre como era o relacionamento, né, materno, vem por água abaixo, foram destruídos por esse estudo aqui que demonstra que sim, o macaquinho está ali com a sua mãe abraçado, né, apertado, porque ele necessita desse relacionamento. Ele não está ali só para sugar tudo que a mãe tem, e quando a mãe não tem mais nada, ele vai embora, né? Não, existe uma necessidade, né, dos primatas, né, dos seres humanos, de pertencer, de ter um carinho, de ter alguém que nos protege, de ter alguém que cuida da gente, né? Então, essa é uma necessidade básica de todo ser humano. Esses macaquinhos que eram criados em isolamento, quando eles eram colocados, né, alguns anos mais tarde, em ambientes com outros macacos, eles não sabiam se comportar. Eles atacavam os outros macacos, eram violentos sexualmente, inclusive. Esses macaquinhos, eles morriam num tempo muito anterior ao resto dos outros macacos, tinham problemas mentais enormes, então a gente precisa dos outros para ter bem-estar. Nós somos uma espécie social. A gente precisa de outras pessoas que nos amam e a gente precisa amar outras pessoas para ter bem-estar. Então, isso é muito interessante. Vejam só que existem estudos aí que demonstram que a simples presença de outras pessoas melhora a nossa performance em uma série de tarefas. Robert Zayon, cientista da Stanford, descobriu que a mera exposição nossa a outras pessoas, realizar uma tarefa com outras pessoas do meu lado, melhora a minha performance. Essas pessoas não precisam, inclusive, nem estarem olhando para mim, se elas estiverem de costas, no mesmo ambiente, a minha performance melhora. Então, olha que legal. O próprio Robert Zayon se descobriu, né, também um outro fenômeno chama-se facilitação social.
que quando a gente realiza uma tarefa ao lado de uma outra pessoa, em conjunto com outra pessoa, nós dois, ou nós três, ou nós cinco melhoramos a nossa performance. Lembra que quando você vai correr no parque sozinha, você tem um desempenho. Quando você vai correr com um amigo, uma amiga, então o desempenho é melhor. E o desempenho da sua amiga ou do seu amigo também é melhor. Vocês correm mais rápido, se sentem menos dor, vocês ficam menos cansados. Então esse é o fenômeno da facilitação social. Trabalhar num objetivo em comum com outras pessoas faz com que todo mundo ganhe desempenho. Olha que coisa bacana, então, como os relacionamentos são importantes. Já o James Pennebaker, da Universidade do Texas, descobriu, né, que quando a gente tem boas amizades no ambiente de trabalho, existe uma eficiência na empresa, porque quando eu vou explicar algo para alguém que eu tenho um bom relacionamento, eu explico rápido. Às vezes eu só olho para alguém que eu tenho um bom relacionamento e a pessoa já entendeu aquilo que eu estou querendo comunicar. Agora, no momento que eu tenho que explicar algo para alguém que eu não tenho um bom relacionamento, eu demoro para explicar aquilo. Então, vejam só que os relacionamentos trazem eficiência, trazem aceleração no atingimento de metas. Vários cientistas descobriram que quando a gente tem amizades no ambiente de trabalho, nosso engajamento melhora. Quando a gente tem amizade no ambiente de trabalho, as áreas do nosso cérebro responsáveis pela criatividade, que é o córtex pré-frontal, elas têm uma conexão melhor, elas têm uma atividade maior, então faz com que a gente chegue mais rápido à conclusão de certas tarefas, tenha mais criatividade, se planeje melhor. Então existem inúmeras vantagens da gente criar bons relacionamentos dentro da empresa. Cientistas descobriram também que qualquer relacionamento no ambiente de trabalho começa com um papo furado. Começa com as pessoas falando sobre futebol, sobre série, sobre bolsa, sobre viagem, sobre churrasco. Toda amizade começa com papo furado. E às vezes a gente vê as pessoas batendo papo furado na empresa e quer separar elas. Não faça isso. É assim que a amizade começa. Depois de um tempo, esse papo evolui. As pessoas param de conversar sobre coisas, né, do dia a dia e elas passam a conversar sobre o trabalho. Então a gente tem que saber como é que uma amizade começa, né? E lá no futuro isso vai trazer frutos importantes aí para as organizações. Legal? Então, quando a gente sabe que os relacionamentos são fundamentais para o nosso desenvolvimento, que como grupo nós somos melhores do que quando a gente está sozinho numa tarefa, a gente tem que repensar algumas coisas dentro das empresas também. Uma delas é as metas. A maioria das empresas determina metas que são individuais. E se a gente fizesse uma meta em grupo, será que não ia ser melhor? Foi exatamente isso que os cientistas da Universidade de Oklahoma quiseram testar. Eles testaram um indivíduo mais inteligente, davam uma tarefa para esse indivíduo fazer, e um grupo de pessoas, né, normais, com inteligências aí normais. E o que o Larry Michelson descobriu nesse estudo aqui foi o seguinte, que em 97% das oportunidades o grupo tem uma performance superior do que o melhor indivíduo. 97% das oportunidades. Então, olhem lá, pessoal, que se a gente começar a desenvolver metas em grupo, a gente vai ter uma vantagem muito interessante. Né? Colocar as pessoas para trabalharem umas com as outras, atrás de um objetivo em comum. Então vejam quantas coisas interessantes que a ciência demonstra para a gente, que a gente nem pensa muitas vezes no ambiente de trabalho. Algumas pessoas acreditam, né, que quando a gente coloca indivíduos de alta performance trabalhando com pessoas de baixa performance, a gente acha que eles também vão piorar, né? Por isso que muitas empresas têm resistência em fazer uma meta em grupo. E foi exatamente isso que esses cientistas foram testar. Será que quando eu coloco alguém de alta performance trabalhando com alguém de baixa performance, a pessoa de alta performance cai? Será que quando eu coloco pessoas de baixa performance trabalhando com colegas de alto nível, não melhora nada? Né? Mas o que eles descobriram foi o seguinte, indivíduos de alta performance trabalhando com pessoas abaixo do seu nível têm uma performance igual, ótimo, então elas não caem. Agora, o ganho existe aqui, pessoal, quando a gente coloca pessoas de baixa performance para trabalhar com colegas acima do nível. Essas pessoas começam a ter um desempenho melhor. Então, tá aí mais uma vantagem para a gente realizar metas em grupo. Legal? Outros estudos aqui demonstram, essa daqui é uma meta-análise, inclusive, né? Analisou centenas de artigos científicos, descobriu que a meta egocêntrica individual tem um efeito negativo na performance do grupo.
Mas quando a meta é global, né, a meta é do grupo, existe um efeito positivo. Então vejam lá, pessoal, mais uma vez, né, que a questão de meritocracia dentro do ambiente de trabalho é algo complicado. Se eu coloco as pessoas em rankings para competir uma com as outras, se eu coloco, cada um tem uma meta, né, daí eu bati minha meta, cara, estou tranquilo, né, não preciso fazer mais nada, eu não ajudo meu colega, né, e aí, qual é o risco da gente fazer esse tipo de coisa? Quando a meta do grupo, se eu bati a minha meta individual, ou aquilo que eu imaginava que eu poderia trazer para a empresa, eu vou continuar ajudando o meu colega. Agora, se é meritocracia, se é cada um por si, se cada um tem sua meta, o que eu ganho ajudando o meu colega de trabalho? E se tem dinheiro envolvido, então, o que eu ganho? Cada vez que eu vou ajudar meu colega de trabalho, é um dinheiro que eu estou perdendo aqui, então não vou ajudar. E quem é que perde? Quem perde é a empresa, que fatura menos, que tem menor performance, que tem menor satisfação no trabalho, que tem gente menos motivada, tem pessoas que poderiam entregar mais, mas não entregam. Então vejam lá como a gente cria a realidade que a gente não quer, muitas vezes, através das estratégias que a gente usa, que são equivocadas, infelizmente, no ambiente de trabalho. Mas tá aí, pessoal, os estudos que podem mudar essa realidade para todas nós. Vejam lá, mais uma descoberta importante sobre como os relacionamentos melhoram a performance. Esse experimento pediu para um grupo de pessoas lá na Europa, né? Essas pessoas eram da área de vendas e elas receberam 15 euros e um grupo foi instruído a gastar o dinheiro com eles mesmos e um outro grupo foi instruído a ganharam bônus, mas eles não podiam gastar com eles mesmos, eles tinham que comprar um presente para um colega da equipe, ou seja, fortalecer um relacionamento com alguém da equipe. Aquelas pessoas que ganharam 15 euros e tiveram que gastar consigo mesmo, trouxeram 4 de retorno para a empresa, ou seja, um prejuízo de 11. Agora, aquelas que ganharam 15 euros e tinham que gastar com um colega da equipe, trouxeram 78 euros de lucratividade. Veja lá que incentivar as amizades no ambiente de trabalho, ao invés da competição, ao invés de meritocracia, a gente incentivar com que as pessoas sejam amigas, dão prêmios uns para os outros, reconhecem o seu colega de trabalho, têm autonomia, inclusive, para reconhecer seu colega de trabalho, trabalham numa meta que é do grupo, que é um objetivo em comum, que eu posso ser amigo daquela pessoa que trabalha do meu lado. Eu não vejo mais ela como um inimigo que está competindo comigo pela meritocracia, não, a gente está junto. Né? A gente está junto para trazer um crescimento, para trazer uma lucratividade, né, para essa empresa, para reduzir um custo. Então, tudo funciona de uma forma melhor se a gente utilizar, né, esses experimentos aqui, todos esses estudos aí, para a gente ter uma base melhor daquilo que a gente faz com as pessoas. Nós precisamos rever, pessoal, urgentemente, né, todas as intuições que a gente tem sobre motivação. E a gente precisa, cada vez mais, pessoal, dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida profissional, ir atrás, né, das evidências científicas, porque elas é que vão nos demonstrar aquilo que realmente traz resultados melhores, e assim a gente constrói a equipe que a gente merece, os resultados que a gente merece, e a gente ajuda também a construir aquele mundo que a gente tanto sonha. Eu agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua disposição sempre que você precisar. Um grande abraço e até a próxima.